40 Serras Míticas. Como é, gente boa? Estão preparados para o episódio 2 aqui desta jornada das 40 Serras Míticas? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre o equipamento, sobre a bike e sobre a logística do bikepacking. Como vocês devem imaginar, neste tipo de eventos, a escolha do material e a distribuição do mesmo pela bicicleta são uma coisa super relevante, não é? Para se fazer uma aventura desta natureza, com este nível de subida, cada grama que tu levas na bicicleta conta e tinha que ser devidamente justificada, não é? Para vocês terem uma ideia, o peso total daquilo que eu acoplei em bagagem à bicicleta foi de quase 8 kg. Portanto, a bicicleta totalmente montada, sem líquidos, com os bidões mas sem líquidos, pesava 18,5 kg. O que significa que com um bidão de 1 litro e um bidão de 750, que era o que eu levava, ela ia passar os 20 kg. E foi isto que eu tive que arrastar pelas paredes acima ao longo das 40 serras. É claro que o peso depois foi reduzindo, porque eu fui consumindo algumas coisas que levava, mas ainda assim era um peso significativo. Em termos de bicicleta, a minha máquina é uma Trek Domane SL7, geração 4, é uma bicicleta cujo modelo é de 2025. É uma bicicleta de endurance, portanto que está desenhada, não é, para absorver as vibrações do asfalto e poupar o corpo ao longo de muitos quilómetros. É uma bicicleta específica para este tipo de aventuras. A transmissão, eu tenho um grupo Shimano Tegra 12 velocidades eletrónico e tenho um pedaleiro 5236 com potenciómetro. O pedaleiro 5236 era um bocadinho exigente para esta aventura e o que eu fiz foi colocar atrás uma cassete 1136. Tinha 1134, a cassete estava em fim de vida e portanto pus uma cassete 1136 que me deu uma margem adicional para gerir melhor o potenciómetro, o pedaleiro que tinha. E foi suficiente. Mesmo com a bike muito carregada, eu consegui gerir bem as coisas. Em termos de pneus, eu também tinha os meus pneus em fim de vida e apostei numa coisa que sabia que ia ser essencial, em conforto. E fui para um Pirelli P0 Race de 35 mm. Eu já usava 32 há uma série de anos. Os 35, como sabem, é uma coisa recente. Foi usado agora pela primeira vez no Paris-Roubaix deste ano, em tubas, e portanto eu decidi fazer esse caminho e posso-vos dizer que os pneus são fabulosos. Para compensar a carga que eu levava e para obviar a furos por impacto, usei pressões um bocado mais altas que o habitual e portanto levava 70 psis na frente e levava 75 psis atrás. E durante toda a aventura não tive que fazer qualquer ajuste, porque apesar deles perderem algum ar, a coisa esteve sempre dentro dos níveis que tinha que estar. No guiador mantive os tensores, eu nunca os tive. Numa aventura destas com muita subida poderia não fazer sentido, mas ainda assim são muitas horas a pedalar, há sempre a oportunidade da pessoa poder usar os tensores e mudar de posições, e isso em fim de dia dá um certo descanso a zonas que acabam por ser muito investigadas. Meter as coisas na bicicleta, como meter as malas na bicicleta. Eu já tenho alguma experiência nisto, portanto, já são muitos anos, como costumam dizer, a ver a francos, e portanto foi relativamente simples. Mas ainda assim levava um saco de slim de 10 litros,
esse saco pesava mais ou menos 4,5 kg, e aí levava a minha roupa civil para os finais de dia, uns sapatos super leves, levava o segundo kit de ciclismo, os produtos de higiene pessoal, levava um GPS de backup, os medicamentos, pomadas e alguma nutrição suplementar. No quadro, dividi o espaço em duas bolsas no Top Tube. Essas duas bolsas estavam divididas por temas. Portanto, numa tinha a bolsa da eletrónica e noutra tinha a bolsa da mecânica, digamos assim. A bolsa de eletrónica era aqui na parte de baixo, pesava cerca de 750 gramas e era um dia o powerbank, o protetor solar, os fones, o meu vape para mandar os bafos e também um adaptador de corrente, os cabos, portanto ia tudo aí. Epá, na bolsa de apoio mecânico, que tinha à volta de 650 gramas, que era aqui em cima, epá, levava as ferramentas, levava óleos, levava tacos para furos e petais, levava umas lunetas para ver ao perto, porque ao perto já não vejo bem. E ainda levava duas camas de ar dentro do quadro, porque esta bicicleta tem uma opção de se poder colocar coisas dentro do quadro. No espigão do sling, por baixo do saco, levava um mini compressor para poder encher os pneus, portanto não levava bomba, e esse mini compressor tem também uma funcionalidade que faz de luz de backup traseiro. Portanto, tem uma luz e também é uma coisa muito útil. Levava também, no avanço, um pote para comida. Portanto, aí levava géis, barras e comprimidos de sais. Este pote tinha à volta de 600 gramas. À frente, portanto, no guiador, digamos assim, por baixo do guiador, levava uma bolsa de, salvo erro, 2,5 litros. E nessa bolsa levava nutrição, portanto levava o isotónico em pó, levava os eletrólitos em pastilha, o magnésio em pastilha, enfim, uma série de coisas que eu usava diariamente em fim de dia para reabastecer, ou se fosse necessário reabastecer durante o dia, tinha ali tudo à mão. Esta bolsa frontal tinha mais ou menos 1,6 kg. E como já disse, ainda levava mais os bidões com o líquido. Isto do ponto de vista da bagagem, não é? Em termos dos gadgets, o setup foi todo focado em garantir a autonomia sem ter que estar a fazer carregamentos durante o dia. Portanto, o que eu tenho é um Garmin Edge 1040, que tem uma autonomia fantástica. Levei uma luz frontal, que é uma Moon X Max, que também é top e tem muita autonomia. A luz traseira, que estava acoplada ao saco de selim, é uma luz Von Trager pequenininha, mas que aguenta 12 horas num modo específico que se vê bem. Levava também debaixo do GPS a Insta360, que é a câmara de filmagem. Fui com o iPhone 13 e levava um powerbank de indução de 10.000. E levava também aqui o Fenix 5 para controlar as coisas quando eu não estava em atividade. Tudo isto foram escolhas fantásticas. Nada falhou, tudo correu bem, tudo teve autonomia e mais que autonomia suficiente para funcionar. Inclusive os fones que eu levava também. Portanto, a caixa também tinha 50 horas de autonomia, eu usava um fone cada vez. O próprio iPhone 13, portanto, eu tinha as músicas gravadas no iPhone, metia o iPhone em low power mode, desligava-lhe o Wi-Fi, e nunca tive, ia com o GPS com o live track ligado e nunca tive problemas de autonomia de bateria. E portanto isto, digamos que foi a minha receita de sucesso, nada disto falhou. E portanto logo aqui reduzi em muito a probabilidade de ter imprevistos nestas componentes.
É claro que tudo isto, em fim de dia, tem que ser tratado, não é? E esse tratamento, não é? Essas rotinas, aquilo que eu chamo a tal disciplina invisível, é algo que eu irei falar no episódio 10 e que peço-vos desde já que estejam atentos, porque vai ser um episódio muito interessante e que se calhar vos vai surpreender, porque poderão não esperar ouvir aquilo que vão ouvir e a importância que essa disciplina invisível tem no sucesso. Agora, esta tecnologia toda que nós levamos, para que é que ela serve? Em particular, aquela que nos é mais útil, não é? Que é o GPS. É exatamente sobre isso que vai ser o episódio 3. O episódio 3 vai focar sobre o GPS Setup, a navegação e os dados. E estejam mesmo atentos, porque se calhar vão se surpreender com a forma como eu configurei os meus ecrãs de navegação, de controle de performance e de controle à navegação também. Espero que tenham gostado deste episódio. Vemo-nos no próximo. Um grande abraço e fiquem bem. E não se esqueçam, subscrevam o canal, ativem as notificações e se porventura não vos apetecer fazer isso, estejam atentos ao meu Facebook e ao meu Instagram, que eu lá hei de publicar alguma nota sobre o lançamento de novos vídeos. E agora sim, malta. Grande abraço.